Olha, meus amigos, como eu falei no início, hoje nós vamos entrevistar o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos, que vai conversar comigo sobre gestão Emília, reunião com o governador, desafios para 2026. Ele é um possível primeiro suplente de André Moura no próximo ano, será mesmo? Mas olha, vamos agora conferir uma declaração do presidente Ricardo, ontem na Câmara de Vereadores, que deu o que falar. Inclusive, Ricardo parafraseou um grande comunicador sergipano que passou pela TV Atalaia, que foi o Wilton Lopes. Vamos acompanhar o que ele disse. Cultura, para nós que somos nordestinos. Eu estava, Isaac, ontem à noite, lendo algumas frases, memoráveis de alguns sergipanos, e é um momento de muita alegria, o São João. E o nosso saudoso Wilton Lopes, Soneca, deixou uma mensagem para a gente que ela é muito simbólica. Ela diz bem assim: passarinho que briga com pé de pau não tem onde dormir. Olha que frase bonita, interessante, né? Eu vou dizer outra, que ele também disse: em terra de sapo, de cócoras com ele. Interessante, de cócoras com ele. Ou seja, vamos nos alinhar com a sociedade, vamos saber nos amoldar às situações. Outra bem interessante, que ele disse, essa é muito mais impactante: não venha de lagartixa, que eu estou de azulejo. Olha, então, o momento do São João é um momento também de muita reflexão. Reflexão cultural, reflexão política, reflexão do porquê do nosso São João estar tão vibrante em Sergipe, em Aracaju. A primeira pergunta para o presidente Ricardo é o seguinte: presidente, primeiro seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de bater um papo comigo e com o povo de Aracaju e de Sergipe. O que foi que o senhor quis dizer? Foi um recado para alguém? Boa tarde. Boa tarde a todos do Atalaia Mais, do Sistema Atalaia de Comunicação. Foca, muito obrigado pela oportunidade. Veja, a gente procura se comunicar não só com a população, mas com todos os nossos colegas parlamentares, de uma forma muito leve. Às vezes a gente tem que distensionar. Então eu estava falando, de fato, eu fiz um discurso para parabenizar o governador Fábio junto com a secretária da Inclusão Social do Estado, a Érica Mitidieri, pelo projeto Acolher, e aproveitei e falei de São João e utilizei essas frases para pedir mais paz, para a gente entrar num clima mais de urbanidade, porque a gente anda passando ultimamente por alguns ruídos de comunicação, por alguns desgastes desnecessários. A gente sabe que a política ela não é fácil no dia a dia, a gente às vezes não agrada a todo mundo e aí contraria uma situação ou outra, mas o ideal é que a gente procure harmonizar sempre. O caminho é o diálogo, o caminho é que a gente possa sempre estar unindo forças para resolver os problemas que estão postos, que não são poucos. Sim. Como foi que o senhor reagiu à fala da prefeita Emília sobre os vereadores? Veja, eu no primeiro momento, quando eu escutei, eu tomei um susto, não vou negar, até onde conversei com a Emília à noite. Ela disse: não, meu filho, mas sabe o que eu quis dizer? Eu disse: sei, mas às vezes a gente tem um recorte isolado da fala. Ela sempre pediu para a gente ter mais cautela nas cobranças, não com medo de alguma crítica ou alguma coisa, mas porque é o início de gestão, os problemas que estão postos não foram criados por ela e são problemas naturais das cidades, mas as pessoas e os vereadores, todo mundo espera que sejam solucionados o mais rápido possível. Então a gente tem essa compreensão de que ainda é uma gestão nova, está cedo, mas a gente também não pode deixar o nosso trabalho de lado, que é de fiscalizar, que é de cobrar e de estar apontando os caminhos também. Eu sempre disse para todos os prefeitos, Emília, para Edivaldo, sempre dizia: aproveitem o nosso trabalho, aproveitem a nossa disposição em ajudar, porque nós estamos, às vezes, muito mais na rua do que vocês. O povo chama a gente para olhar aquela esquina, aquele bueirozinho, o povo chama a gente para ver aquela rua que precisa de uma pavimentação. Então, às vezes, a gente está muito bem espalhado na cidade. Então, tenham também uma certa compreensão dos nossos anseios, das nossas angústias, porque nós somos muito bem cobrados também. Então, é mais isso. Mas eu entendo que Emília, por ter uma base, ela cobra também que a base ajude ela a amenizar o ambiente político também. Ela falou ontem aqui que o vereador que é da base, ele, na verdade, deveria usar a tribuna já com a solução do problema, já que ele tem uma ligação direta com ela, com os secretários, enfim. E ela disse até que na gestão passada, com o Edivaldo Nogueira, não se tinha isso, esse diálogo direto
com a gestora, no caso, né? No caso, no ano passado, com o gestor. Esse ano, com a gestão de Emília, está realmente existindo isso? Uma proximidade maior entre a Câmara e a Prefeitura, ou tem muita coisa para melhorar ainda? Veja, Foca, você é um jornalista da área política e você lembra que nós tínhamos diversos conflitos, às vezes, tensionávamos muito com o Edivaldo, porque a gente esperava uma solução, a gente esperava um encaminhamento e às vezes não vinha como a gente também esperava ou achava que era o melhor para a cidade e para a nossa população. Isso vai ser natural, a Emília sabe que nem sempre a gente vai concordar nos mesmos pontos, que é natural do parlamento a gente falar, a gente cobrar, a gente discutir. Então, eu acho que a tribuna é, assim, o foro mais apropriado para a gente exercer a nossa função, exercer o nosso mandato. Mas ela também está correta quando espera que a gente, antes de apontar um problema, tem um problema na unidade básica de saúde, tem um problema em uma comunidade X, um problema na creche, numa escola, uma rua, aponta primeiro. Se eu não resolver, aí vocês podem ir para a tribuna. Foi isso que ela nos disse. Eu acho que é razoável esse pleito dela, mas é preciso também compreender que nós temos independência, que nós temos que também fazer o parlamento de Aracaju se sentir honrado e, ao mesmo tempo, a população nos reconheça o trabalho da gente. Então, não é fazer firula política, não é jogar para a galera, mas, ao mesmo tempo, também a gente trabalhar, que nós somos eleitos para isso. O senhor, durante o seu discurso, tem mais ou menos umas 4 semanas, o senhor falou sobre algumas obras paralisadas. O pessoal veio, disse que não era bem assim, que o senhor estava equivocado, não tem obra paralisada, tem obra lenta. Existe hoje em Aracaju obra parada ou não? Veja, quando eu fiz minha fala no meu discurso, eu falei quase paralisada, que inclusive até outros meios de comunicação, outros programas, foram no outro dia na obra, naquela obra da duplicação da Ponte do Rio Mar, na Godofredo Diniz, e constatou que só tinha um rapaz sentado tomando conta da obra. Então, eu não apontei que ali era culpa de Emília, que era culpa do ex-prefeito Edivaldo. Eu queria saber o porquê que aquela obra, em tanto tempo já, com a ordem de serviço em andamento, com toda a execução aí, sem nenhum problema, ela não está andando a contente. Você vai olhar a ponte que o governador Fábio Mitidieri está fazendo ali, Tancredo Neves, Coroa do Meio, que já está muito mais avançada do que a nossa, do município. Então, tem quanto tempo essa obra? A do município já é um ano. Godofredo? Um ano. Um ano? Um ano, vai lá ver. Mal o primeiro pilar. Então, é culpa de Emília? Não é. Mas eu também tenho que questionar o porquê que está assim. O porquê que a obra... Depois, eu acho que foi coincidência. Depois que eu também falei sobre a reurbanização da Coroa do Meio, lá no Mole, lá liberando o rio, a obra voltou a todo vapor. Que bom. Talvez seja coincidência, não tem nada a ver com minha cobrança, com o meu discurso. Mas é isso. Esse é o nosso papel. Se perceber que alguma coisa não está sendo bem, a gente vai cobrar. E você pode chatear alguma coisa, mas veja, não é uma coisa pessoal. É uma coisa institucional. É um dever constitucional também do vereador estar fiscalizando e cobrando que o poder público faça acontecer. Então, tem por que Presidente, eu vou para um rápido intervalo comercial, são 2 minutos apenas. A gente volta com a segunda parte dessa entrevista e, claro, na segunda parte sempre é mais quente. Falar sobre política partidária e os desafios de Ricardo Vasconcelos à frente da Câmara de Vereadores de Aracaju. Já volto com o Pinga Fogo. Presidente, Senado, aliás, suplência de Senado em 2026. A conversa está adiantada com André Moura? Foca, está. Eu não seria candidato a deputado estadual, não seria candidato a deputado federal. E o André, pela essa relação muito próxima com o governador Fábio Mitidieri, com o nosso partido PSD, manifestou o interesse de ter um integrante dos quadros do nosso partido ali na primeira suplência com ele e me fez o convite. O governador Fábio estava presente, Fábio disse que se sentia contemplado e eu prontamente aceitei. Eu acho que André foi um parlamentar, talvez, que mais trouxe recursos para o estado de Sergipe, então isso me honra estar ao lado dele numa chapa, então vamos ver o que vai dar, mas aparentemente é o que vai acontecer. Se o senhor for colocar em percentual de 0 a 100, quantos por cento aí já de... 100%. 100%? 100%. Então o senhor pode cravar aqui e 100% é cravando já. Vamos dizer, o senhor vai ser suplente. Vamos dizer que a pré-candidatura a primeiro suplente. Muito bem. Então, pré-candidatura a primeiro suplente. Então, Ricardo Vasconcelos está cravando aqui que está tudo certo entre ele e André Moura para que o senhor seja o primeiro suplente. É isso? Perfeito, isso.
Veja, André tem muita habilidade em Brasília. Você acha que Sergipe ganharia muito com o André no Senado? Não tenho dúvida. André, ele construiu ao longo dos seus mandatos em Brasília uma relação diferenciada, ele tem portas abertas. Pode perguntar ao ex-prefeito Edivaldo Nogueira, que Edivaldo sempre está dizendo a gente que todas as obras que ele estava conseguindo fazer em Aracaju são aqueles recursos que André viabilizou ali na gestão do ex-presidente Michel Temer, quando ele foi líder do Congresso. Então foram muitas obras, principalmente no período de pandemia, algo em torno de 500 milhões de reais, salvo engano. Há quem diga que se André não tivesse ajudado Edivaldo poderia não ter ganhado aquela eleição contra Daniel Garcia em 2020. Sim, eu ouvi dizer isso. Sim. Mas no interior do estado também são inúmeras obras, né? Não estou aqui fazendo propaganda do mandato dele nem dele, não tenho procuração para isso, mas todo mundo sabe da dedicação, do amor que André tem para o Sergipe e da habilidade que ele tem. Então foi muitos recursos, muito dinheiro que ele conseguiu para o estado como um todo. A reunião dos vereadores com o governador Fábio. Eu soltei hoje na nossa metropolitana. Quem não assiste, né, pelo YouTube, quem não escuta pelo rádio, passe a nos acompanhar de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, na Sintonia 90,5 e também ao vivo aqui no canal da TV Atalaia. Presidente, hoje eu falei a respeito de 4 vereadores que ontem na reunião se manifestaram contra a permanência na base de Emília. 4 vereadores, Breno, Levi, Byron e Fábio Meirelles. Breno e Levi parece que desistiram dessa ideia. Somente os 2. O senhor conversou com os vereadores? Como é que o senhor está lidando com isso internamente? Veja, Foca, os meninos já vinham manifestando alguns desconfortos, né? E depois dessa fala de Emília, alguns manifestaram o interesse de deixar a base para ter um pouco mais de liberdade. Esses 4 apenas? Sim. Só esses 4 Sim, até agora? Foi assim, foram as conversas, algumas mais incisivas, outras mais assim, pensativas, reflexivas. Certo. E eu disse, olha, vocês fiquem à vontade, para mim é indiferente. Eu vou continuar aqui ajudando a Emília. Tenho certeza que se vocês forem para a oposição, vocês vão continuar ajudando do mesmo jeito, porque Emília também ajudou muito a Edivaldo. Ricardo Marques ajudou muito Edivaldo. Tudo aquilo que eles entendiam e que a gente entende, e que os meninos agora que podem, porventura, venham para a oposição, a gente entende que é bom para Aracaju, ninguém faz política com isso. A gente vota a favor sempre. Os empréstimos agora para os ônibus, a gente tinha diversas discordâncias, mas a Emília disse, por favor, está no meu programa de governo, eu prometi, vamos fazer essa virada de chave, vamos botar ônibus elétrico e tal. A gente foi. Então tudo aquilo que a gente acha que vai melhorar a qualidade de vida, que vai trazer desenvolvimento, progresso para a cidade, a gente não pensa 2 vezes. Então, hoje a relação, na sua avaliação, é tensa, harmônica ou está caminhando para se resolver? Ela é harmônica. É harmônica? Ela é harmônica. Mesmo com essas tensões, com os discursos aqui e lá? Veja, ela é harmônica porque Emília é uma de nós. Ricardo Marques é um de nós. Nós temos muito orgulho de vermos 2 vereadores ocupando o Executivo Municipal. Para a gente, nosso sentimento é que não pode dar errado, porque se der errado, fica aquela história. Está vendo que não podia ser um vereador? Então, Emília vai ter sempre o apoio, até mesmo dos que estão na oposição. O Irã, Sônia, Camilo, sempre tem votado Elba em vários projetos de Emília. Então, a gente não faz política dessa forma, nós estamos muito maduros. A nossa visão é que precisamos, né, ajudar não só a Emília, Fábio Mentidieri, os nossos mandatos, a gente se ajuda muito, a gente se colabora muito a desenvolver Aracaju. Aqueles vereadores são aliados a Fábio, mas dão base a Emília na Câmara. Como foi a postura do governador na reunião com relação a Emília? Muito republicana. Fábio ontem fez um almoço, ele geralmente faz esse almoço com vários aliados dele, e ele tirou ontem para fazer com os vereadores dele aqui de Aracaju. Foram 20, mas 2, um tinha um problema de falecimento de um parente, a outra estava viajando, que era Tânata. Eram para ser 22, dos 26 que caminham hoje na Câmara, 21. Dos 26, 21 são aliados de Fábio. E tínhamos de 19 ontem na reunião. E Fábio, entre tantas conversas que a gente foi discutindo, projetos para Aracaju e tal, ele falando mais coisas que ele tinha para Aracaju, a gente tocou nesse assunto, Fábio, e aí, como é que vocês estão se sentindo? De vez em quando eu vejo que a Emília fala alguma coisinha, que eu já fico preocupado com vocês, e aí, tá tudo bem, vocês estão se sentindo bem? E aí foi nesse momento que os meninos disseram, olha, governador, estou pensando em sair para ter mais liberdade, para não ter conflito e tal. E ele reforçou, ele disse, olha, o que eu disse a vocês no início, em janeiro, eu vou repetir aqui. Vamos colaborar de todas as formas para que a gestão da prefeita Emília dê certo. Ela foi escolhida pelo nosso povo, ela é nossa prefeita. Mas, por outro lado, também, quem não se sentir à vontade
pode retornar para aqui para a gente, vamos conversar, a gente vê como é que ajuda. Não se sintam desamparados. Vocês têm um governador que é o líder de vocês, que é um amigo. Então, foi feita essa conversa, olha, não se preocupem com nada, vamos fazer a boa política. Então, eu acho que não tem nem motivo para ter ruído também por causa dessa reunião ontem. Ela sempre teve, vai continuar tendo, porque a gente precisa estar sempre perto do governador, que é nosso amigo, que é nosso líder também. Segunda-feira foi o governador, ontem foi a prefeita, hoje o senhor. Amanhã nós vamos entrevistar o deputado Luizão. Enfim, na sexta-feira, se não me engano, é Rogério Carvalho, enfim. Mas a gente vai estar passando toda a agenda durante a semana nas redes sociais, no rádio e também aqui, sempre no final do Atalaia Mais. Mas eu queria justamente entender do senhor o seguinte, porque a gente está pautando assuntos polêmicos, assuntos propositivos para a população, evidentemente, e temas delicados. Mas agora a gente vai falar sobre duas situações, já também para o senhor esclarecer. Sobre as emendas. Em Itabaiana, os vereadores estão querendo implementar essas emendas. Tem algumas cidades do interior também. É a Câmara de Vereadores da capital ditando moda, né? Veja só, vamos lá, 2 anos, 2023 e 2024, foram destinados aí aproximadamente quase 80 milhões. Põe no ar só o gráfico para a gente mostrar aqui. A gente passou aqui para a produção. Então, 2023 e 2024, juntos, quase 80 milhões de reais em emendas impositivas para os vereadores. Ou seja, o Poder Executivo é obrigado a pagar. São emendas impositivas. O campeão ali de recebimento foi o Hospital Universitário, 8 milhões de reais. Os vereadores, o senhor na condição de presidente, estão fiscalizando justamente como é que esse valor, essa grana está sendo implementado na prática? Estamos. Recentemente, eu levei a doutora Ângela, que é a nova superintendente do Hospital Universitário, para uma reunião com a prefeita Emília. Está faltando só liberar algo em torno de 3 milhões e pouco para comprar um tomógrafo de última geração. Sabe, Foca, para mim é muita felicidade, é muito orgulho a gente poder estar levando para hospitais públicos, porque a gente coloca esses recursos em hospitais públicos 100% SUS, que é onde atende a nossa população. O Hospital Universitário, por exemplo... É obrigado a enviar só para a saúde ou não? Não. Tem um percentual? Metade obrigatoriamente é para a saúde, mas pode ser mais da metade. Tá? Então, o Hospital Cirurgia recebe muitos recursos da gente, o Hospital Santa Isabel, o Hospital São José, o GAC, o CIRA lá no Santa Maria, a APAI. Então, são várias, o Bom Samaritano, são várias instituições que hoje estão conseguindo se manter graças também a esses recursos da gente. É custeio, é investimento. Então a gente está começando a colher esses frutos. É para compra de equipamento e para custeio. E para custeio do dia a dia? Isso. Pagamento de salário, não, do pessoal? Salário não. Insumos. Insumos. Isso. Pagar um remédio, soro, seringas, comprar material para o hospital. Certo. Investimento é o quê? Como o Hospital São José aqui, abrir leito, construir leitos de UTI, enfermaria, comprar maca, comprar aqueles aparelhos de vídeo. O Hospital Universitário comprou o tomógrafo, é para comprar mamógrafo, para comprar mais aparelhos de vídeo. Então, assim, é investindo. A divisão para cada vereador, quanto é que cada vereador tem de emenda? A prefeitura agora, a LDO está chegando. Então, muito provavelmente, esse ano a gente vai ter 70 milhões de reais, algo em torno de 2 milhões e 800 para cada vereador. Então, o vereador... 70 milhões ano. Em 2026. 2025. Certo, para destinar agora no final do ano. Para executar em 26, perfeito. E aí, cada vereador, digamos, tenha 2 milhões e 800 agora. Ele vai ter 1 milhão e 400 obrigatoriamente, no mínimo, para a saúde, e os outros 1 milhão e 400 livres. E aí você pode colocar em que você quiser, desde que sejam instituições que tenham utilidade pública, idoneidade, não esteja envolvido com nada de errado. Para a associação pode enviar? A gente não está enviando, não. Não. A gente não está enviando, não. Certo. A gente está enviando assim, por exemplo, para algumas instituições do terceiro setor que não tem nenhum problema. Mas essas associações de bairro, coisas que, ONGs, assim, que já tiveram problemas, como a gente já viu no passado recente, a gente procura não enviar. Tá? Não tenho conhecimento que enviou recentemente, não. Mas a APAI é quem recebe muito, CIRAS, GAC recebe. O Hospital João Alves, do governador, recebeu muito agora da saúde. As instituições da saúde, como eu já falei. Aí tem a CUFA, que trabalha com jovens da periferia. Tem várias situações. Olha, o vereador de Aracaju vai receber quase igual ou até mesmo perto de um deputado estadual. É impressionante. Então, hoje a turma aí, tem muita gente que
que não quer nem pensar em ser deputado estadual, prefere ser vereador de Aracaju, até mesmo, né, pela base, pela força do trabalho também, porque aqui você só vai focar na capital, né, presidente? Mas o senhor, a única coisa que o senhor pensa na política para 26 é a suplência do Senado, né, presidente? Mas sobre esse trabalho do senhor junto com o agrupamento de vereadores para se fortalecer a cada eleição, as emendas têm esse papel de independência do legislativo, de independência dos vereadores? Demais, Foca. Veja, antigamente os vereadores ficavam muito reféns dos prefeitos, porque até mesmo para tapar um buraco, para asfaltar uma rua, porque a população nos pede. Ricardo, olha, minha rua aqui está paralelepípedo, ou então pissarra ainda na areia, nos ajude. Aí vocês, olha, se eu ganhar, eu vou lutar, fazer. Aí chega lá, às vezes o prefeito diz, só faço se você votar daquela forma como eu quero. Você fica muito refém. Então as emendas é um tiro de liberdade, é um grito, é a carta de alforria, digamos assim, da gente, porque você fica muito mais independente. Né? Você consegue reformar uma praça, você consegue comprar um equipamento, uma cadeira de dentista para colocar no OBS, que tanta população te cobra. E o interessante é que cobre muitas ações do poder público. O que a gente faz não é para cunho privado, não, né? Não é coisa da gente, não, é para a população. Mas o poder público já devia ter feito. Então, a gente vai complementando. Né? A gente está colocando também, como já disse aqui, no Hospital João Alves, já ajuda o governador Fábio na saúde pública do Estado. A gente vem colocando na UFES, que é um hospital público federal. Então, a nossa intenção é melhorar a qualidade de vida do nosso povo, é resolver os principais gargalos do dia a dia que as pessoas tanto nos reclamam. Então, eu acredito que a gente está avançando bastante nisso. Presidente, como é que segue o senhor lá nas redes sociais? É @Ricardo Vasconcelos. Ricardo Vasconcelos. Muito bem. Obrigado pela presença, presidente. Um abraço, tudo de bom. Obrigado por tudo. A gente encerra aqui a nossa entrevista com o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, que afirmou hoje que realmente será o primeiro suplente de André Moura para as eleições de 2026. Vai repercutir, viu, presidente? Já vou logo avisando. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Atalaia Mais, aqui na tela da sua TV Atalaia, amanhã com o pé embaixo de Sergipe, deputado estadual Luizão Donald Trump. Forte abraço.